Opa, e aí, tudo bom? Eu sei que tem bastante tempo que eu não gravo vídeo e então eu tô um pouco enferrujado. Mas agora eu realmente larguei mão de ser vagabundo e vou postar mais vídeo. Já tinha bastante tempo que eu tava querendo fazer um vídeo sobre o Shumatsu e essa luta me inspirou bastante pra poder fazer isso. E como eu decidi fazer esse vídeo por tópicos, eu vou dividir ele em duas partes. A primeira eu vou focar bastante na história do Loki e na segunda eu vou focar na história do Samurai e na luta em si. E já de início, essa foi uma das lutas que eu tive a expectativa mais baixa, mas ao mesmo tempo também foi uma das que mais me surpreendeu. O defeito principal que eu não gostei nessa luta foi a questão dela ser muito rápida. E apesar de eu entender o porquê disso, né, por conta das habilidades do Simo e do Loki, eu ainda assim achei que ela poderia ter durado um pouco mais. E o desfecho dela, no caso, o final, eu também não gostei muito. Eu não compactuo muito com aquela ideia de que a estratégia do Loki foi uma merda, foi uma bosta. Mas eu também acho que esse desfecho e a luta em si poderia ter sido maior. Mas, no geral, essa luta eu achei ela extremamente coerente. No sentido de que ela entregou o que prometeu. Mas como esse vídeo é justamente pra eu mudar essa luta, então eu tive que reclamar um pouquinho. Mas antes, pra ficar mais claro pra todo mundo, eu vou explicar as regras que eu segui pra poder fazer esse remake. E essas regras são: não fazer alterações muito bruscas no universo da obra. Eu optei por não fazer isso porque senão ia quebrar bastante e eu iria ter que me alongar ainda mais do que eu já me alonguei. Eu obrigatoriamente teria que acrescentar ou recriar a história de ambos os lutadores. E eu não posso alterar nem o campo de batalha e nem o resultado final. E sem mais enrolação, vamos direto pro primeiro tópico: a história do Loki. Loki sempre foi um deus extremamente solitário, rejeitado por ser um filho bastardo de Odin com a mulher Ildun, e com a morte de sua mãe logo após o seu nascimento, Loki sempre carregou uma culpa sobre isso. Uma culpa que amargava em seu peito. Sua mãe não havia aguentado o parto de um ser que era metade Ildun e metade deus. Odin via Loki como um inútil, algo descartável, e por isso, assim que Loki fez 10 anos, Odin o expulsou do panteão nórdico, e Loki ia acumulando cada vez mais sentimentos negativos, vagando pelos panteões, sendo evitado, rejeitado e humilhado. Até que um dia, ele encontrou um fio de esperança naquela escuridão que o cercava. Aquele sentimento, sim, aquele sentimento, era felicidade. Loki durante as próximas semanas observou as Valquírias, criando um carinho por elas, e pouco a pouco Loki começa a interagindo cada vez mais. Aquele semblante frio e desesperançoso ia sumindo, e Loki ia ficando cada vez mais próximo da Brunhilde, a pessoa que tinha o sorriso mais encantador desse mundo. E juntos eles passaram por lutas, aventuras e várias outras experiências. Mas o Loki tinha muito receio que um dia tudo isso acabasse. E num dia súbito, Loki sente que chegou a hora. A pessoa que o havia inspirado, o tornado alguém melhor, uma pessoa mais feliz, a pessoa que era dona do sorriso mais lindo da Terra. Ele sente que era a hora de se declarar para Hilde. E então, ele chama ela para conversar. Seu coração palpitava, suas mãos tremiam. E quando ia chegar a hora, ele hesita e não faz o que ele tinha ido lá para fazer. Mas inesperadamente, quem toma a atitude nesse momento é justamente a Hilde. Você deveria parar de ser tão sério. Isso não combina nada com você. O Loki fica extremamente feliz ouvindo isso. E naquela noite inteira, eles conversaram e se divertiram. Loki não se declarou, mas ele fala com a Hilde sobre toda a sua história e sobre tudo o que ele passou para chegar até aquele lugar. Os dois se abraçam e o Loki chora, nos braços da única pessoa que o entendia. No dia seguinte, um mensageiro trajando preto chega até o lugar onde todos estavam. Esse mensageiro imediatamente chama por Loki e diz que Odin estava solicitando a sua presença para um reencontro familiar. Loki, apesar do ressentimento, aceita o convite e se despede das Valquírias, dizendo que iria encontrar elas mais tarde. Mas antes de ir,
ele conversa novamente com a Hild, que pede que ele não vá. Ela fala pro Loki que estava com um pressentimento extremamente ruim sobre tudo aquilo. E o Loki pensa nisso. Ele também desconfia que algo talvez esteja errado, mas ele diz que tudo vai ficar bem, e que isso é uma página que ele tem que virar para seguir em frente. Ele fala que voltaria rápido e que ele tinha de resolver isso sozinho. Afinal, ele não queria enfiar a Hild ou as outras valquírias ainda mais em seus problemas. E assim, ele vai até o panteão nórdico. E assim que ele abre a porta do castelo de Odin, ele se reencontra com seu irmão, Thor. E Loki nunca teve um bom relacionamento com seu irmão. Ele sempre se sentiu na sombra de Thor, já que Thor era considerado mais forte, mais inteligente, mais capaz do que Loki. Mas Loki tinha virado essa página. Aquele garoto sozinho e rejeitado agora estava frente a frente com os seus problemas, e ele iria resolver toda aquela situação. No entanto, Thor diz a Loki que Odin estava muito debilitado e que ele tinha contraído uma doença grave após uma viagem que ele teve ao Tártaro. Loki achou novamente isso muito estranho. Uma doença que assolava deuses? Odin, no Tártaro? Mas Loki apenas ignora isso e segue em frente até a sala onde estava Odin. E assim que Loki abre a porta, Odin pede desculpas por ter o exilado. Eles conversam e o Loki fala que apesar de tudo, ele sempre quis ter um bom relacionamento com ele. Porém, chega a hora fatídica da pergunta. O momento em que Loki pergunta o motivo dele ter o chamado ali, Odin não responde nada. Ele apenas levanta um artefato desconhecido e responde: Eu ofereço. Loki fica sem entender nada e um buraco se abre no chão logo embaixo dele. Ele cai, durante o que parecem ser horas, até ele finalmente chegar ao chão, em um lugar sombrio e com um ar que Loki nunca tinha sentido na vida. Ele olha em volta e não vê nada, ele não vê ninguém. Mas ele percebe que as suas marcas de nascença estavam reagindo a alguma coisa que ele não podia ver. As marcas estavam aumentando e o Loki se desespera. Ele começa lentamente a ser engolido por aquelas marcas. E então ele cai no chão. Era como se tivesse uma montanha em cima das costas de Loki. E naquele momento, caído no chão, ele vê um ser se aproximando. Esse ser era Beelzebub. E assim, isso acontece. Que merda de lugar é esse? E quem é você? Acho que você não tem ciência da situação em que está, caro rapaz. O meu nome é Bel, e esse lugar fica nas profundezas do Tártaro. Aqui residem apenas os restos dos seres sacrificados pelo Oferbagari. Seres que não são nada, nem humanos, nem deuses, gigantes ou qualquer outra coisa. Quem chega neste lugar está fadado a ser consumido pela escuridão e se tornar parte desse mar de cinzas. Como assim sacrificado? E que merda é essa? Oferbagari? Bem, o Oferbagari é um artefato divino. Ele concede um desejo ao usuário, mas o preço é caro, muito caro. Quem utilizar o artefato tem de sacrificar a vida de alguém que coincida de laços sanguíneos com o portador. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa sacrificada também tem de ter o sangue impuro, um sangue misto. Seja lá quem te sacrificou, isso não importa mais. O seu corpo já está tomado pelas trevas deste lugar. Loki finalmente entendeu o que havia acabado de acontecer. Odin havia cruzado todos os limites. Ele havia o sacrificado, o jogado para morrer nas cinzas do Tártaro, seu próprio filho. Mas Loki não desiste. Ele ainda quer ver mais uma vez aquele lindo sorriso. E então ele faz uma fatídica pergunta: Você pode me ajudar? Era isso que eu queria ouvir. Eu posso te ajudar sim. Mas em troca,
você vai ter que me dar um pedaço da sua alma. O que você acha? Eu aceito. E então Bel enfia o cajado no coração de Loki, causando uma vibração que faz as marcas retrocederem. Loki finalmente consegue se levantar. E antes que ele consiga falar mais alguma coisa, o Bel simplesmente some. O Loki agora estava perdido nas profundezas do Tártaro, sem saber para onde ir e estando completamente sozinho. Loki ficou por 300 longos anos tentando achar um meio de sair daquele lugar. Loki se lembrava de todos os momentos que ele tinha passado ao lado das Valquírias. Ele se lembrava de cada segundo que tinha passado ao lado da mulher que ele amava. Todos os dias ele se lembrava disso. Porém, ao mesmo tempo, Loki também sentia um ódio inesgotável por Odin. E assim ele seguiu, até finalmente achar uma saída. E quando Loki sai, ele procura pela Hild. Mas quando ele a acha, ele vê que as coisas já não são mais as mesmas. Ele vê ela com Sigurd e apenas observa. Ele procura um momento para falar com ela. E quando ele finalmente consegue falar com a Hild, ela não o reconhece. Ela não lembrava mais dele. Ele tenta fazer ela se lembrar, tenta contar tudo que eles passaram juntos. Conta tudo isso, mas ela empurra ele. E aquele lindo sorriso agora parecia um olhar de raiva, um olhar de desprezo, de nojo. A única esperança que o Loki tinha na vida, a única coisa que mantinha ele nos trilhos, agora já não fazia mais sentido. O Loki simplesmente quebra. Ele tenta falar com as outras Valquírias também, mas era como se ninguém se lembrasse dele. Como se ele nunca tivesse existido. Ele se pega em desespero total, tentando entender por que caralhos isso estava acontecendo com ele. E nesse momento de reflexão, ele tem uma ideia. Agora que nada mais o prendia nesse mundo, ele decide partir novamente para o panteão nórdico. Dessa vez, ele ia matar Odin. Nada mais importava para ele nesse ponto. E assim que ele chega lá, ele dá de cara com Thor. Ele tenta falar com ele, mas era como se seu próprio irmão também não o reconhecesse. Thor ataca Loki e os dois começam a lutar. Aquela luta estava extremamente equilibrada. A raiva e o rancor cegavam o Loki, mas aquela era sua força real. Apesar de ser muito mais forte do que ele mesmo podia imaginar, o Thor ainda estava um degrau acima. Loki cai. E assim essa luta acaba, com o Thor ferido e o Loki desmaiado. O Loki acorda em um lugar que parece uma espécie de hospital. Ele estava confuso, ele tentou sair de lá. Porém, assim que ele abriu a porta, quem estava lá era o Zeus. O Loki fica em choque assim que vê ele. Afinal, o que o deus mais forte entre todos os panteões iria estar fazendo ali? Mas antes que o Loki possa falar qualquer coisa, isso acontece. Olá, rapaz. Percebi que ninguém aqui conhece você. Qual é o seu nome? Ouvi muitas coisas sobre você. Para enfrentar Thor diretamente com as mãos nuas e sobreviver, você não só tem que ser muito corajoso, como também tem que ser extremamente forte. E bem, eu vou direto ao ponto. O panteão nórdico está defasado. O deus que comanda este panteão está extremamente doente. E eu preciso de mais pessoas dispostas a entrar neste panteão. E eu vim aqui pessoalmente para te fazer essa proposta. Se torne um deus nórdico, ou seja sentenciado à morte por atacar o filho único de Odin. O que me diz? Loki, antes de responder, pensa sobre tudo isso. Era como se todos os seus vestígios tivessem sido apagados. E ele finalmente entende que o custo que o Bel cobrou a ele era alto demais. A parte da alma que ele tirou do Loki era sua própria existência. De algum jeito ele havia conseguido fazer isso. E o Loki se vê no fundo do poço. Ele simplesmente enlouquece. Mas a sua resposta não poderia ser outra, senão
Eu aceito. O meu nome é Loki. E assim se seguiu. O Loki estava quebrado, ninguém o reconhecia mais. E ele, apesar do ódio mortal que tinha por Odin, estava fadado a viver ao seu lado. Loki chorava. Ele estava preso nessa casca e ele não podia fazer nada. E várias vezes o Loki abandonou o seu posto para ao menos tentar ter uma fagulha do sorriso da Hilde de novo, mesmo sabendo que ela nunca se lembraria dele. Loki agora era considerado um deus importante. Ele recebia as missões e as cumpria sem nem questionar. Loki havia se tornado um deus perfeito na visão de Zeus e na visão do próprio Odin. Loki escolheu seguir essas missões, ganhar respeito, porque no fundo ele queria que a Hilde olhasse para ele, queria reconquistar ela, ver aquele sorriso de novo. Mas a amargura que estava em seu coração não o permitiu ver ela mais uma vez com Sigurd. E então, o Loki armou para Siegfried. Loki havia se disfarçado como Siegfried para assassinar Fafnir. E agora, com a condenação de Siegfried, Loki teria o caminho aberto para poder se aproximar de novo da Hilde. Ou pelo menos, era isso que a cabeça distorcida de Loki pensava. Mas o tiro saiu pela culatra. A Hilde cai em uma tristeza profunda, e aquele sorriso que Loki tanto procurava foi substituído por uma feição de dor e de tristeza. Loki percebe o seu erro, mas agora era tarde demais. E enfim, o Ragnarok chega, e logo depois do fim da 10ª batalha, a Hilde estranhamente procura o Loki e fala com ele. Ela implora para que ele seja o próximo a lutar. E o Loki, sem pensar 2 vezes, diz que já seria o próximo a lutar. Mas isso era uma mentira. Loki sabia que o motivo dela ter pedido isso para ele era justamente para o matar, com um lutador exatamente pensado para o assassinar. Mas Loki, mesmo assim, aceita. Ele queria, de um jeito estranho, confortar a Hilde, fazer ela se sentir bem, nem que seja um pouco. Mas em todo momento, Loki tinha certeza que ele iria assassinar qualquer um que ficasse em sua frente nessa rodada. Porque ele queria viver. Ele queria reconquistar a Hilde. Mas Loki entendia que o desespero na face da Hilde, que fez com que ela fosse até ele para pedir isso, era justamente porque ela queria salvar o Siegfried. Loki sabia disso, mas ele estava obstinado a mudar essa história.